Vamos ver com relação ao instrutor. Então, com relação ao instruído, então ele deve ter perseverança, né? Deve ter aquela vontade inquebrantável, e etc. E o instrutor, ele deve conhecer o espírito das Escrituras. Então, não é ler todas as Sagradas Escrituras, é penetrar o que há por detrás de todo aquele ensinamento, qual a finalidade, e ir ao cerne, focar justamente naquilo que interessa. Ele diz aqui que o mundo inteiro, esse ele diz aqui, é o senhor Vivekananda, é um texto dele. O mundo inteiro lê a Bíblia, os Vedas ou o Corão, mas todos eles são apenas palavras, sintaxe, etimologia, teologia, ou seja, eles são os ossos secos da religião. Um instrutor que lida com muitas palavras e permite que a mente seja desviada pela força das palavras, ele perde o espírito. Então, é que nós estávamos conversando antes aqui. Não adianta eu chegar aqui com um monte de palavras eruditas, citando autores, isso e aquilo. Isso aí é tolice. Né? Então, o importante é essa busca interior. Então, esses, que ele chama aqui de esses ossos secos da religião, isso não nos interessa. É somente o conhecimento do espírito das Escrituras que constitui o verdadeiro instrutor religioso. Ele detém esse conhecimento profundo. Então ele diz aqui que a rede das palavras das Escrituras é como uma enorme floresta, na qual a mente humana geralmente se perde e não encontra saída. E ele faz uma citação. Os vários métodos de juntar palavras, os vários métodos de falar com bela linguagem, explicar com dicção as Escrituras, são disputas e prazeres para os eruditos. Essas coisas não conduzem ao desenvolvimento da percepção espiritual. Então, acima de tudo, simplicidade. Começar da base. E depois as coisas podem se tornar mais complexas. Os vários métodos de juntar palavras, então é isso aqui. Aqueles que empregam tais métodos para comunicar a religião aos outros estão apenas desejosos de mostrar seu conhecimento, para que o mundo possa aclamá-los como grandes eruditos. Você descobrirá que nenhum dos grandes instrutores do passado, nenhum deles buscavam torturar as pessoas através das palavras, muito pelo contrário. Então, diz que os grandes mestres, eles praticamente não falam. Né? A percepção, a recepção é quase que por osmose, parte do instrutor para o discípulo. Não precisa haver palavras. O discípulo recebe as instruções de uma maneira que é a mente, o ser se comunicando com o ser. Então, as palavras, elas se tornam supérfluas. E as palavras têm significado, são códigos, né? Então tem que ser decodificadas. Muitas vezes a decodificação não ocorre de maneira correta. E há, assim, impasse, dúvida, etc. Com o verdadeiro instrutor isso não existe, porque ele transmite a imagem perfeita para a mente do discípulo. Não, as palavras são secundárias nesse caso. Contudo, esses grandes seres ensinaram com nobreza, enquanto outros que nada têm para ensinar, às vezes pegam uma palavra e escrevem 3 volumes a respeito, sobre o escritor, quantas vezes ele se alimentava por dia, que hora ele dormia, etc, etc. Ou seja, é o que faz hoje muito da filosofia, né? Então pega um texto, um tema ou uma palavra e começa a dissecar. Isso para nós não quer dizer nada, né? Então o buscador espiritual, ele quer o cerne, voltando à vaca fria, da teosofia, que é a base de todas as religiões. Todas as religiões abeberam-se, que a teosofia, diz o Sr. Mahachohan, vai ser a pedra angular de todas as religiões futuras. Então, se abeberam nesse conhecimento. E esse conhecimento dá-se o nome de teosofia, mas é esse conhecimento interno. Então, quando se encontra o guru, agora vai haver uma espécie de transmissão de conhecimento, que não mais é livresca, mas é da boca para o ouvido. Então, agora são os mistérios chamados mistérios maiores. Que os mistérios menores são esses aqui. Todo mundo pode ouvir, pode saber. Mas os mistérios maiores, aí tem que haver alguns juramentos,
o indivíduo tem que fazer lá um juramento de silêncio, né? E outros juramentos também. Não pode quebrar o juramento. Ele fala aqui sobre Bhagavan Ramakrishna, né? Foi um instrutor, costumava contar a história de alguns homens. Foram a um pomar de mangueiros. O que eles fizeram? Chegaram lá, pegavam as mangas, pegavam as folhas, mediam, comparavam os gravetos e tudo, e depois se reuniram e começaram a discutir a respeito tudo aquilo que eles pegaram ali, começaram a fazer uma comparação erudita. Mas um dentre eles não estava nem aí para isso, simplesmente chegou, saiu, começou a chupar foi as mangas. Ou seja, será que ele também não era sábio? E assim deixemos essa contagem das folhas, dos galhos e anotações para os outros. Este tipo de trabalho tem seu próprio lugar, mas não aqui no domínio espiritual. Tem nada a ver com a vida espiritual, esse tipo de coisa. Você jamais vê um homem espiritualmente forte entre esses contadores de folhas. A religião, a mais elevada glória do homem, não requer tanto trabalho. Se você quer tornar-se um bhakta, ou seja, um devoto da divindade, não é absolutamente necessário você saber que Krishna nasceu em Mathura, ou em Vrajna, o que ele estava fazendo, ou exatamente quando ele pronunciou o ensinamento do Gita. Você só precisa saber e sentir o anelo pelas belas lições do Gita e o amor contido no Gita. Isso é que você tem que saber. Todas as outras particularidades a respeito do Gita e de seu autor são para os divertimentos dos eruditos. Que eles tenham o que desejam, e nós digamos a eles, chante, e sigamos em frente e vamos chupar as mangas. Ele fala aqui, não pode perder tempo com essas erudições, não é o nosso caso. Então, a primeira condição, então, é que o instrutor deve ter o conhecimento profundo do espírito das Escrituras. E a segunda condição, impecabilidade. Deve ser um indivíduo puro, não afeto aos pecados que nós conhecemos. Muitas vezes se pergunta, por que devemos considerar o caráter e personalidade do instrutor? Temos apenas de julgar o que ele diz e assimilar o que foi dito. Mas ele fala aqui, mas isso não é certo. Então, se alguém se propõe a nos ensinar algo sobre mecânica, termodinâmica, química, qualquer outra ciência física ou não, ele pode ser qualquer coisa que ele queira. Agora, no que diz respeito ao ensinamento da espiritualidade, é impossível do início ao fim que a pessoa tenha uma alma impura. Então, para ensinar qualquer coisa que diz respeito das ciências, etc., o indivíduo pode ser o maior pecador do mundo. O importante é o que ele está ensinando ali, que o outro vai entender daquela matéria. Agora, em termos de espiritualidade, não. O instrutor espiritual deve ser puro. Então, há que haver pureza de alma. Que religião pode um homem impuro ensinar? O sine qua non de se adquirir verdade espiritual para si próprio ou para transmitir a outros é a pureza de coração e de alma. Uma visão de Deus ou um vislumbre do além jamais surgirá até que a alma seja pura. Daí, com um instrutor de religião, devemos ver primeiramente o que ele é e depois o que ele diz. Ele deve ser perfeitamente puro e somente então vem o valor de suas palavras, porque ele é então o verdadeiro transmissor. O que pode ele transmitir se não tem poder espiritual em si? Deve haver a valiosa vibração da espiritualidade na mente do instrutor, para que ela, com simpatia, ou seja, a vibração da espiritualidade, possa ser transmitida ao instruído. Então, o instrutor deve estar imbuído na mais profunda espiritualidade, para que aquele que recebe aquilo atue profundamente dentro dele. As palavras do Senhor Buda, quando ele disse, não acredite em nada que você ouvir, nada que você lê, nem no que eu digo. Você tem que passar pela experiência. Mas acontece que muitos de nós já viemos trilhando esse caminho ao longo de vidas. E muitas dessas coisas que hoje lemos, que hoje ouvimos, calam profundamente dentro de nós. Ou seja, já passamos por essas experiências. É por isso que calam profundamente dentro de nós. Não é uma crença cega. É o caso de
o fato de sermos, por exemplo, pessoas dignas, éticas, honestas, que ao longo de vida já viemos praticando, já saímos do caminho da desonestidade, da falta de ética e moral. Nosso caminho hoje é outro. Então, cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Então, essas coisas que calam profundamente dentro de nós é porque nós já as experienciamos no passado. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, porque você leu, você tem que acreditar. Não é acreditar. É que aquilo cala profundamente. É que o outro agora vai também buscar a sua experiência. Então, a terceira condição é o motivo. Por que ser um instrutor espiritual? Um instrutor não deve ensinar com qualquer motivo egoísta ulterior. Dinheiro, nome, fama. Seu trabalho deve ser simplesmente por amor. Por puro amor à humanidade em geral. O único meio através do qual a força espiritual pode ser transmitida é o amor. Qualquer motivo egoísta, tal como o desejo de vantagem, nome, imediatamente destruirá este meio de transmissão. Deus é amor, e somente aquele que conheceu Deus como amor pode ser um instrutor de religiosidade e de Deus ao homem. Então, não há que haver a busca de nenhuma espécie de vantagem pessoal na transmissão do ensinamento. Quem busca querer aparecer, objetivos fiduciários, etc., não está absolutamente vivendo uma vida espiritual e não está ensinando espiritualidade, muito pelo contrário. Quando você vir que em seu instrutor essas condições estão todas preenchidas, você está seguro. Se não estão, então é inseguro permitir-se ser ensinado por ele, pois há o grande perigo de que, se ele não consegue transmitir a religiosidade ao seu coração, ele pode transmitir a maldade. A pessoa deve guardar-se por todos os meios deste perigo. Aí vem uma citação. Aquele que é versado nas Escrituras, sem pecado, não poluído pela luxúria, e é o maior conhecedor de Brahman, é o verdadeiro instrutor. Vou repetir que isso é interessante. Aquele que é versado nas Escrituras, a primeira condição. Sem pecado, a segunda condição. Não poluído pela luxúria, a terceira condição, porque se alguém tem algum motivo ulterior, certamente que essa pessoa não está preparada para isso. É o maior conhecedor, e é o maior conhecedor de Brahma, esse é o verdadeiro instrutor. Do que foi dito, segue-se naturalmente que não podemos ser ensinados a amar, a apreciar e assimilar a religião em toda parte e nem em todo lugar do mundo. Aí ele fala aqui algo que costuma se falar aqui na sociedade teosófica. Os livros nos ribeiros que correm, sermões nas pedras e o bem em tudo, é tudo muito verdadeiro como figura poética, figura de linguagem. Então, ouvir sermões de pedra, ouvir as águas do riacho falarem, etc., isso tudo é muito bom, como figura poética, figura de linguagem. Nada pode transmitir ao homem um simples grão de verdade, a não ser que ele tenha desenvolvido os germes dessas coisas em si. A quem as pedras e os riachos pregam sermões? A alma humana. Pregam a alma humana. O lótus, de cujo sagrado santuário interior, está em atividade vital. E a luz que causa a bela abertura deste lótus sempre vem do bom e sábio instrutor. Quando o coração foi assim aberto, ele se torna apto a receber o ensinamento das pedras, dos ribeiros, das estrelas, do sol, da lua, ou de qualquer coisa que tenha existência em nosso divino universo. Mas não antes. Então, conversa fiada, dizer que ouvir as pedras, sermões de pedra, só aquele que está preparado, né? Então, que botemos as nossas barbas de molho e que nos preparemos para ouvir aquilo que pode ser dito, onde muitas vezes as palavras não falam, e aí nós temos a voz
A voz do silêncio. Somente aí é que se vai ouvir. Somente aí que os ribeiros vão falar. As pedras, etc, etc. Ele diz aqui que um cego, ele pode ir ao museu, mas se ele não consegue enxergar, ele não vai usufruir absolutamente de nada, porque os olhos devem estar abertos. Somente então ele poderá aprender o que as coisas do museu podem ensinar. Não antes. Então, trocando em miúdos. Né? Não adianta buscar o conhecimento espiritual se você não está preparado para ele. Então, o museu, ele se refere, então, a figura de linguagem é essa busca sem estar preparado. Antes, devemos nos preparar para adentrar esse museu e perceber aquilo que o museu tem para ensinar. E ele diz que este abridor dos olhos do aspirante pela religião é o instrutor. Com o instrutor, portanto, nosso relacionamento é o mesmo que aquele entre o ancestral e seu descendente. Sem fé, humildade, submissão, veneração em nossos corações com relação ao nosso instrutor religioso, não pode haver qualquer crescimento da religião em nós. Então, é a lei do amor. É a lei do amor que, sabemos, né, se divide-se em 3 partes. O amor ao superior, ao igual e ao inferior. Então, o amor ao superior é justamente isso. Né? Então, a reverência, obediência, adoração, devoção, fé, humildade. Então, é como devemos nos aproximar desses santos seres. Se não há isso em nosso coração, não será possível receber a mensagem. Nosso coração vai estar fechado. E é um fato significativo que, onde este tipo de relação entre instrutor e instruído prevalece, somente aí estão crescendo homens de elevada estatura espiritual. Naqueles países que negligenciaram acompanhar este tipo de relação, o instrutor religioso tornou-se um mero palestrante esperando receber os seus trocados. E a pessoa ensinada esperando que seu cérebro seja preenchido de instruções. Então, quando os dois assim se complementam, cada um segue seu caminho. E ele diz aqui que com tais pessoas, a espiritualidade torna-se quase que uma quantidade desconhecida. Não há ninguém para transmiti-la e ninguém a quem ser transmitida. Com tais pessoas, a religião torna-se um negócio. E é o que é. Hoje vemos aí, cara, um seminário de sábado aí, domingo, o cara cobra R$500, R$800. Quanto mais caro, mais gente. Comércio religioso. Então as pessoas pensam que conseguem obter a religiosidade, a religião, com dinheiro. Ele diz aqui, pediria a Deus que a religião pudesse ser obtida tão facilmente, mas infelizmente não pode. A religião, que é o mais elevado conhecimento e a mais elevada sabedoria, que é o Veda, Veda significa religião, aqui isso é renegado, não pode ser comprada, nem pode ser adquirida de livros. E ele diz que você pode enfiar sua cabeça em todos os recantos do mundo, todos os cantos, explorar os Himalaias, os Alpes, os Cáucasos, revirar o fundo do mar, inquirir em cada recanto do Tibete, do deserto de Gobi. Você não encontrará a religião em nenhum lugar até que seu coração esteja pronto para recebê-la e seu instrutor surja. São condições sine qua non. E quando esse instrutor devidamente designado surgir, aí vem a lei do amor. Sirva-o com confiança e simplicidade infantil. Livremente abra seu coração à sua influência e veja nele Deus manifestado. Aqueles que buscam a verdade com esse espírito de amor e veneração, a eles, o Senhor da Verdade revela as coisas mais fabulosas referentes à verdade, à bondade e à beleza. E aqui a gente faz o nosso encerramento. Está aberto a perguntas, dúvidas.